Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas e também do Ministério Reinando em Vida. Estamos gravando mais este vídeo para você e que sirva de edificação para a sua vida, instrução, segundo o que diz a palavra de Deus. Quando você estiver assistindo este vídeo, dá um like e também faça a inscrição neste canal. Você receberá os vídeos com mais facilidade e também nos ajudará neste canal. Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus para você nesta hora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 35, mas preciso ler o 34 e o 35, que diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Queridos, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela é tremenda para a nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e ele diz assim: lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Deus escolhe em qualquer nação aquele que o teme e que lhe é justo, e isso é porque ele não faz acepção de pessoas. Então a palavra de Deus diz, e às vezes as pessoas nos perguntam se nós somos israelita, se nós somos gentios, o que nós somos, o que Deus fez através das nossas vidas. Então nós estamos fazendo esse estudo, assim, em breves palavras, para que as pessoas entendam como Deus trabalhou conosco. No livro de Romanos, capítulo 11, o versículo é o versículo 17, Romanos capítulo 11, versículo 17, porque a palavra de Deus diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Veja, nós éramos jambuzeiro bravo, jambuzeiro, ou seja, um tipo de arbusto cheio de espinho, que não presta para muitas coisas, não presta para quase nada, e a Bíblia diz que nós éramos jambuzeiros, e a Bíblia diz que fomos quebrados e enxertados na oliveira. Então Deus nos enxertou no povo dele, no povo que ele escolheu. Deus então nos enxertou nele. A Bíblia está dizendo assim: tu sendo jambuzeiro, foste quebrado, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva. Então Deus nos colocou num lugar onde nós recebemos da oliveira. Então Deus nos colocou exatamente junto de um povo que é um povo que ele escolheu. O versículo 24 diz assim: porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então Deus quebrou um galho da oliveira, e esse galho que ele quebrou, pegou um jambuzeiro, um galho de jambuzeiro, e colocou nesta oliveira, e desta oliveira então passamos a fazer parte deste mesmo povo, como diz a palavra de Deus. Diz assim: porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, diz a Bíblia, enxertado na boa oliveira. Nós fomos enxertados na oliveira, no povo que Deus escolheu. Aí a Bíblia, ela nos diz assim,
no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 29. Romanos capítulo 3, versículo 29 diz: e porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios certamente. O versículo 30, ele diz assim: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Diz o versículo 31: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então veja, Deus escolheu, Deus é Deus dos judeus, também dos gentios que se chegam a Ele, dos gentios que se aproximam cada vez mais dEle. E aí diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios, capítulo 2, é o versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12: que naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, e não tendo esperança, sem Deus no mundo. 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Diz o versículo 14: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Então veja, nós fomos colocados na oliveira, e agora Deus nos une ao Israel de Deus. Deus nos coloca exatamente junto com o povo dele. Por isso a Bíblia diz: noutro tempo éreis gentios. Nós éramos gentios no outro tempo, espiritualmente nós nascemos de Deus. E diz mais assim: naquele tempo estava sem Cristo. Então, no tempo em que as pessoas vivem sem Jesus, sem Cristo no coração, essas pessoas estão separadas da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, estranho às palavras, às bênçãos de Deus, às coisas que Deus deixou escrita para nós. Nós não tínhamos como entender, porque estávamos separados da comunidade de Israel. Mas a Bíblia diz assim: olha, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então agora, graças a Deus, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e que nos traz a presença do Deus eterno e nos une ao Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Agora, querido, estamos unidos a Israel. Graças a Deus, porque nós nos unimos ao povo de Deus. Diz o livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2: vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudo, conforme éreis guiado. Nós éramos, quando vem para Jesus, quando uma pessoa se achega a Jesus, o recebe como Salvador, então Deus te liga à comunidade de Israel. Lembre-se, fomos ligados à oliveira, e por isso Deus de ambos os povos fez um. Deus tem um povo e nós fazemos parte do povo de Deus. Graças a Deus. Que o Senhor fale melhor ao teu coração e ponha as grandes bênçãos da inteligência, da sabedoria espiritual sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém
e amém. E agora eu gostaria de orar contigo e de te abençoar agora neste momento. Pai eterno, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à tua direita intercedendo por nós. Pai, pelo preço que Ele pagou por cada um de nós na cruz do Calvário, nós que outrora não conhecia a Tua palavra, não conhecíamos a Ti, ó Eterno, e o Senhor pela Tua infinita graça, infinita misericórdia, nos faz se achegar a Ti através de Jesus Cristo, nos faz ser unido à comunidade daqueles que são do Teu povo, daqueles que foram escolhidos por Ti. Nós te agradecemos por fazermos parte dessa escolha. Muito obrigado, que a cada um que está ouvindo agora, que ainda não faz parte desta família gloriosa em Cristo Jesus, que se acheguem a Ti, recebendo a Jesus como Senhor da sua vida. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.